Olá, pessoal! Na aula de hoje, iniciaremos o módulo de contrato de trabalho. Começaremos trabalhando os sujeitos da relação de trabalho. Trabalharemos especificamente na aula de hoje o conceito de empregado e as suas espécies, como o empregado rural, o empregado doméstico, o menor de 18 anos, o aprendiz, a empregada mulher e o empregado. O contrato individual de trabalho ele é definido pelo artigo 442 da CLT, como um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Por opção legal, o parágrafo único ele exclui do âmbito da relação de emprego as sociedades cooperativas. Desse modo, não há vínculo empregatício entre a sociedade cooperativa e os seus associados, e nem entre os associados e os tomadores de serviços da sociedade cooperativa. O professor Maurício Godinho Delgado, em sua definição, ele mescla os requisitos da relação de emprego com o artigo 442 que define o contrato individual de trabalho. Vejamos. É um negócio jurídico expresso ou tácito, mediante o qual uma pessoa natural obriga-se perante uma pessoa natural, jurídica ou ente despersonificado a uma prestação pessoal, não eventual, subordinada e onerosa de serviços. Podemos verificar que nessa conceituação temos os 5 elementos da relação de emprego, quais sejam pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, também chamado de habitualidade, subordinação e onerosidade. Por uma escolha metodológica, iniciaremos o estudo dos sujeitos do contrato de trabalho, começando pelo empregado. Depois analisaremos as disposições relativas ao empregador e depois as características do contrato de trabalho. Como já trabalhamos, o artigo 3º ele caracteriza o empregado. O importante deste artigo também está no parágrafo único, o qual ele tem a sua norma reproduzida na Constituição no artigo 7º, inciso 32, na qual se veda qualquer distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual. É muito importante essa norma porque ela é recorrente em provas da primeira fase, da ordem e também de concursos públicos. O artigo 3º da CLT, ele não se aplica aos empregados rurais, somente a empregados urbanos. Os empregados rurais, eles são regidos pela Lei 5.889 de 73. Iniciaremos agora o estudo sobre as espécies de empregados, começando pelo empregado rural. O empregado rural é aquela pessoa física que exerce suas funções diretamente ligadas à agricultura ou à pecuária, em propriedade rural ou prédio rústico. Prédio rústico é aquele situado em zona urbana, mas que ele é dedicado à atividade agropastoril, ou seja, a uma atividade que envolve agricultura ou pecuária. A caracterização do empregado rural dá-se em função da atividade exercida pelo seu empregador, ou seja, o empregador ele tem que ser rural. Essa norma ela vem na súmula 196 dos STF. O artigo 7º da Constituição, ele equipara os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, o rural ele tem direito ao salário mínimo, FGTS, licenças, todos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição. Contudo, a CLT não se aplica aos trabalhadores rurais, como já vimos. Mas se aplicam a eles os elementos, que configuram a relação de emprego, ou seja, tem que ser pessoa física, prestar o trabalho com pessoalidade, subordinação, habitualidade e tem que receber um salário. Exemplos de empregados rurais são o boiadeiro, o peão, o ordenhador de gado, o tratorista, o trabalhador que trabalha na lavoura e muitos outros. É importante a gente diferenciar que aquele empregado que trabalha dentro da casa, da fazenda, por exemplo, dentro do casarão,
ele não necessariamente será um empregado rural, a não ser que ele exerça uma atividade voltada à agricultura ou pecuária. Se ele trabalhar exercendo atividades equiparadas a um empregado doméstico, esse funcionário será um empregado doméstico e não um rural. E com isso se aplicará todas as disposições relacionadas ao empregado doméstico. O importante também aqui no rural é se atentar que ele possui um horário noturno diferenciado. E isso cai muito nas provas. Normalmente, o horário noturno do empregado urbano é entre 22 horas e 5 horas da manhã. Mas o empregado rural, aquele que trabalha na agricultura, o horário noturno dele é das 21 horas até as 5 horas. Já o que trabalha na pecuária, o horário noturno é das 20 horas até as 4 horas da manhã. Uma dica para gravar esse horário é lembrar de que o que trabalha na pecuária começa com a letra P. Então, o horário começaria com par, né? Seria de 20 horas e terminaria às 4 horas, que também é um outro número par. Isso é só uma dica para ajudar vocês a tentar memorizar, né, o horário diferenciado do empregado rural. Além disso, os empregados que trabalham no horário noturno, o empregado urbano, ele tem a hora reduzida. Ao invés da hora de trabalho dele ser de 60 minutos, passa a ser de 52 minutos e 30 segundos. Contudo, essa disposição não se aplica ao empregado rural. Então, a hora de trabalho do empregado rural são de 60 minutos. Por conta disso, há uma compensação. E com isso, o seu adicional noturno é um pouquinho superior do que em relação ao empregado urbano. Assim, o empregado rural, seja ele trabalhador da agricultura ou da pecuária, ele receberá um adicional noturno de 25%, enquanto o trabalhador urbano recebe um adicional de 20%. Além disso, o empregado rural, ele também tem direito ao intervalo intrajornada, que é aquele intervalo para repouso, alimentação. E ele deve ser determinado com base nos usos e costumes da sua região, tendo em consideração que o Brasil é um país, né, muito grande e com diferentes costumes em cada estado, em cada região. No entanto, esse intervalo intrajornada, ele não pode ser inferior a 1 hora e também não pode ser superior a 6 horas. Além disso, o empregado rural, ele pode ter descontos realizados pelo empregador sobre o seu salário mínimo. No entanto, ele deve ser respeitado o limite desse desconto de 20% para moradia e 25% para alimentação. E também podem ser descontados os adiantamentos em dinheiro, por previsão do artigo 9º da Lei 5.879 de 73, que é a Lei do Rural. Além disso, durante o período do aviso prévio, o empregado rural ele tem direito à redução de 1 dia por semana para que assim consiga buscar um novo emprego. O empregado doméstico é regulado por lei própria, a Lei Complementar 150 de 2015. É aquela pessoa física que presta um serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal a esses elementos da relação de emprego. Mas a sua finalidade ela não é lucrativa. Além disso, esse serviço é prestado a uma pessoa ou a uma entidade familiar no âmbito residencial delas. Também tem que ter a frequência superior a 2 dias na semana. E é vedada a contratação de menor de 18 anos. Como exemplo de empregados domésticos, nós temos o caseiro, enfermeiro, babá, motorista particular, cozinheiro, dentre outros. Temos que atentar que os empregados que trabalham em condomínios, como porteiros, serventes, faxineiros, não são considerados empregados domésticos. Eles são regulados por lei própria, a Lei 2.757 de 56. E eles estão a serviço da administração do edifício,
e não do condomínio, por isso não são empregados domésticos. Os requisitos para o emprego doméstico são 3. Primeiro, é a finalidade não lucrativa. Não se exerce uma atividade econômica ou serviço é prestado em favor de uma entidade familiar. Na hipótese em que se tem uma empregada, por exemplo, que ela trabalha na residência do empregador, fazendo refeições que serão comercializadas, nesse caso, não será uma empregada doméstica, e sim uma empregada conforme o artigo 3º da CLT. Não se aplicará a Lei Complementar 150 para ela. Além disso, o segundo requisito é a frequência maior que 2 dias na semana, ou seja, a partir de 3 dias. Ali, como eu disse anteriormente, também, terceiro elemento é a prestação de serviço em favor de uma pessoa e de uma família, no âmbito, da sua residência. A empregada doméstica, ela faz jus à estabilidade a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, sendo vedada, por conta disso, a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa. Além disso, as férias anuais dos empregados domésticos são de 30 dias e também eles fazem jus a 1/3 constitucional. No entanto, o período de férias pode ser fracionado em até 2 períodos em que, pelo menos um deles, tenham 14 dias corridos. São vedados descontos no salário de natureza em relação à alimentação, vestuário, higiene e moradia. No entanto, admite-se desconto em relação à moradia, mas o empregado ele tem que residir em local diverso da prestação de serviço e também tem que ser acordado expressamente entre as partes. A morte do empregador não faz com que haja a sucessão trabalhista. Desse modo, os herdeiros devem responder pelas verbas rescisórias devidas ao obreiro do lar. Caso eles optem por dar continuidade à prestação de serviço por aquele empregado doméstico, é celebrado um novo contrato de trabalho com uma nova anotação na carteira de trabalho. Além disso, é facultado às partes estabelecer, mediante acordo escrito, a jornada de trabalho de 12 por 36. Muito comum para aqueles empregados domésticos que cuidam de idosos, de criança. Um ponto importante são as viagens. Aquele empregado doméstico que acompanha o empregador em viagem, ele faz jus ao adicional de 25%. Para que ele possa acompanhar o empregador nas viagens, é necessário acordo escrito. Também são contabilizados somente as horas que ele efetivamente trabalhar. No entanto, também admite-se as horas extras. E essas horas extras elas podem ser compensadas em outros dias. O empregado doméstico, ele tem direito ao intervalo intrajornada, aquele destinado ao descanso, à alimentação, de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. No entanto, ele pode ser reduzido a 30 minutos, mas para isso é necessário acordo. Além disso, para os empregados domésticos que residam no local onde há a prestação de serviço, esse intervalo pode ser fracionado em até 2 períodos, podendo chegar até 4 horas. O recolhimento do FGTS do empregado doméstico, ele é feito de forma diferente dos demais empregados. Normalmente, se deposita apenas 8% em relação ao FGTS. No caso do empregado doméstico, também se tem o depósito de 8% a título de FGTS mensalmente, mas também todo mês se deposita 3,2% em relação à multa rescisória do FGTS. Por quê? Nesse caso, se tem a antecipação do pagamento da multa. Geralmente, os empregados que são demitidos sem justa causa ou por culpa recíproca, no ato da dispensa, eles são indenizados com a multa de 40% sobre o FGTS. No caso do empregado doméstico, essa multa, o pagamento dessa multa é antecipado.
Ele é feito mensalmente por meio do E-Social. O aprendiz ele é regulado pela CLT e pelo Decreto 5.598 de 2005. Há uma exceção no artigo 7º, inciso 33 da Constituição, na qual ele determina que a idade mínima para o trabalhador é 16 anos, salvo na condição de aprendiz, que aí passa a ser de 14 anos. O aprendiz ele celebra um contrato de aprendizagem que deve ser feito de forma escrita e por prazo determinado. Ele está inserido num programa nacional de aprendizagem de formação técnico-profissional. É importante gravar esse termo formação técnico-profissional porque ele costuma cair em provas. O prazo máximo para o contrato de aprendizagem são de 2 anos, exceto se o aprendiz for portador de necessidades especiais. Nesse caso, não há prazo máximo. A idade mínima é de 14 anos e a idade máxima é de 24. No entanto, se o aprendiz também for portador de necessidades especiais, não há o limite da idade máxima, 24 anos. Logo, ele tem que ter, no mínimo, 14 anos. Os requisitos de validade para o contrato de aprendizagem são a anotação na carteira de trabalho, a matrícula e frequência do aprendiz na escola, exceto se ele já tiver concluído o ensino médio, mas também se admite a contratação do aprendiz sem a frequência escolar quando ele já tenha concluído o ensino fundamental e na localidade onde ele resida não tenha oferta do ensino médio. Também tem que ser feita a inscrição no Programa Nacional de Aprendizagem, que busca justamente essa formação técnico-profissional do aprendiz. O aprendiz tem direito ao salário mínimo hora ou à condição mais favorável. Também tem direito à duração da jornada de trabalho de, no máximo, 6 horas diárias ou 8 horas diárias para aqueles que já tenham concluído o ensino fundamental. O recolhimento da alíquota do FGTS é menor que um trabalhador usual. Para o aprendiz, o recolhimento da alíquota do FGTS é de 2%. As férias, elas devem coincidir com as escolares. E, além disso, também, o aprendiz tem direito a vale transporte. Os estabelecimentos, eles são obrigados a ter pelo menos 5% dos seus empregados como aprendiz, sob pena de pagar uma multa administrativa à União. O limite mínimo é de 5% e o limite máximo é de 15%. Em relação ao empregado menor de 18 anos, é importante a gente fazer uma observação que com o advento do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, buscou-se eliminar o uso da palavra menor. Hoje em dia se refere àquele que tem menos de 18 anos como jovem, adolescente ou criança. Como a CLT é anterior ao ECA, a Lei de 43, ainda se encontra no nosso texto legal o uso da palavra menor, mas num ambiente mais técnico se evita esse termo. O artigo 7º, inciso 33 da CLT, ele proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre ao menor de 18 anos e também proíbe qualquer tipo de trabalho para os menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, que, como nós vimos, são aqueles que têm entre 14 e 24 anos. Assim, não pode ser exercido trabalho noturno, perigoso, insalubre ou em local ou em serviço prejudicial à moralidade por aqueles que têm menos de 18 anos. Não pode ser exercido qualquer trabalho para os menores de 16 anos, exceto aqueles que são aprendizes, que aí se admite-se o trabalho para aqueles que têm 14 anos. Então, vamos lá. 14 anos para aprendiz e acima de 16 anos para o empregado do artigo 7º da CLT. No entanto, para
Todos que têm menos de 18 anos é proibido o trabalho noturno perigoso em saúde. Em relação ao empregado menor de 18 anos, não corre a prescrição, até que ele atinja a maioridade. Então, quando ele atingir a maioridade, ou seja, 18 anos, ele poderá, a partir dos 18 anos, ele terá 2 anos para ajuizar uma ação, uma reclamação trabalhista, por exemplo, na Justiça do Trabalho, e poderá requerer, postular as verbas relacionadas aos 5 anos anteriores. É importante também ter noção de que o trabalhador menor de 18 anos, ele não pode rescindir o contrato de trabalho sem a assistência dos pais ou dos responsáveis legais. No entanto, ele pode firmar recibo do pagamento do salário sem essa assistência. É necessário também fazer a adotação da carteira de trabalho para o menor de 18 anos. E como nós já vimos, é vedado o trabalho realizado em local ou em horário prejudicial à formação, o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social daqueles menores de 18 anos. Para eles, é fixada a jornada de trabalho de, no máximo, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Também, o intervalo interjornada, ou seja, entre jornadas de trabalho, entre dias, não pode ser inferior a 11 horas. Quando o menor de 18 anos ele for empregado em mais de um estabelecimento, as horas laboradas em cada estabelecimento, elas serão totalizadas e devem respeitar o limite de 8 horas diárias e 44 semanais. É importante também ter noção de que é vedado o trabalho contínuo que exija daquele jovem uma força muscular superior a 20 quilos ou, no trabalho ocasional, uma força muscular superior a 25 quilos, justamente para não comprometer o desenvolvimento físico daquele jovem, daquele adolescente. Falaremos agora sobre a empregada mulher. A Constituição, ela confere uma proteção específica ao mercado de trabalho da mulher. No artigo 5º, inciso 1º, ela equipara os direitos da mulher e do homem. Também, o artigo 7º, inciso 30, proíbe a diferença de salários, de exercício de funções ou critério de admissão por motivo do sexo. O artigo 373, letra A da CLT, ele é muito recorrente em provas e ele traz as vedações em relação a atitudes discriminatórias por motivo de sexo, seja no anúncio de emprego, na dispensa, em relação à fixação da remuneração, à concessão de oportunidades para ascensão profissional ou de formação profissional. Também é vedado a exigência de teste ou exame ou comprovação de esterilidade ou gravidez para admissão ou permanência no emprego e em concursos públicos. Também é vedado as revistas íntimas em empregadas ou funcionárias. Não constitui justo motivo o matrimônio ou o estado de gravidez. Além disso, para as empregadas mulheres é conferida a estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Essa estabilidade, ela proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante. Somente se admite a dispensa dessa empregada por motivos de ordem técnica, econômica, financeira ou disciplinar, como no caso de uma falta grave. Além disso, se a confirmação do estado de gravidez for no curso do aviso prévio, a empregada fará jus à estabilidade provisória. Esse ponto é muito importante e também é comum em provas. Além disso, aquele que adota uma criança ou a quem é concedida a guarda provisória também possui estabilidade. E a estabilidade provisória se aplica tanto para os contratos por tempo indeterminado como para os contratos por tempo determinado.
A licença maternidade são de 20 dias, são de 120 dias. Para isso, a empregada ela tem que mostrar o atestado médico para notificar o empregador sobre a data do início do seu afastamento, que pode ocorrer no 28º dia antes do parto ou até a ocorrência do parto. Por exemplo, se a empregada, faltando 28 dias, solicitar a licença à maternidade, após o parto, ela terá mais 92 dias de licença. Para aquele empregado adotante ou que tenha conseguido a guarda judicial de uma criança, também é concedido a licença maternidade, independentemente da idade da criança ou do adolescente. Esse ponto é muito importante de reconhecer em provas também. No caso de morte da genitora, será assegurado ao seu cônjuge ou companheira a licença maternidade. Nesse ponto, é importante entender que não é só para o homem. No caso da cônjuge ser uma mulher ou uma companheira também ser mulher, também se admite a concessão da licença maternidade. Além disso, a empregada gestante, ela tem direito à dispensa no horário de trabalho pelo tempo necessário para fazer consultas médicas. E a previsão é que, no mínimo, sejam concedidas 6 dispensas para as consultas médicas e exames complementares. Além disso, para aquela mulher que sofre um aborto, é garantido o repouso remunerado por 2 semanas. Esse aborto tem que ser conforme as hipóteses legais que admitem o aborto. Além disso, para a gestante que tem filho até 6 meses, é assegurado também descansos especiais. São 2 descansos de 30 minutos cada, durante a jornada de trabalho. Esses horários de descanso eles são definidos por meio de acordo individual entre a mulher e o empregador. Por fim, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela prevê uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho para aquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Essa suspensão pode se dar por até 6 meses. Além disso, em relação à força muscular, a mulher ela só pode realizar serviços que demandem dela a força até 20 quilos, no caso de serviços contínuos, e até 25 quilos na hipótese de serviços esporádicos. São os mesmos valores que nós aplicamos para os menores. Já, por exemplo, no caso do homem, ele pode ser demandada a força física de até 60 quilos. No entanto, não se aplica esses limites para a força muscular quando se tem uma remoção de material feita por trilhos, carrinhos de mão ou outros aparelhos mecânicos. Falaremos agora sobre o empregado público. Após a emenda constitucional 19 de 98, foi extinto o regime jurídico único. Hoje em dia, admite-se tanto o regime estatutário quanto o regime seletista, aquele disposto conforme as normas da CLT para a contratação no âmbito público. Assim, temos como empregado público aquele que mantém um vínculo de emprego contratual com uma entidade da administração pública, direta ou indireta. É o caso, por exemplo, dos funcionários do BNDES, do Banco do Brasil, da Petrobras. O importante é vocês entenderem que se admite o emprego público tanto na administração pública direta como indireta. A Constituição, no artigo 37, inciso 2, também estabelece como obrigatória a realização de concurso público para a investidura de emprego público. Além disso, é assegurado ao empregado público salário superior ao salário mínimo, a remuneração superior ao salário mínimo. O STF, a partir do julgamento do recurso extraordinário 589.998, determinou que é obrigatória a motivação da dispensa unilateral do empregado público.
em empresa pública e sociedade de economia mista. Desse modo, essa decisão ela não cria a necessidade de que a dispensa ocorra por justa causa, mas é necessário que ela seja motivada. Passaremos agora a fazer algumas questões em relação aos temas que vimos na aula de hoje. A primeira questão que eu trago é da prova de 2018, ela é bem recente. Paula trabalha na residência de Silvia 3 vezes na semana como passadeira. Em geral, comparece às segundas, quartas e sextas, mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, exceto sábado, domingo e feriado. A carteira de trabalho não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Quando Paula não comparece, não recebe o pagamento e nem sofre punição. Mas Silvia costuma pedir que a ausência seja previamente comunicada. Paula procura você. Tá. Vamos lá. O que vocês acham? Paula, ela é empregada doméstica ou não? Bom, essa questão, ela não foi uma questão pacífica, tá? Ela veio mesmo com essa intenção de ser uma pegadinha. Por quê? Paula, em que pese trabalhe 3 vezes na semana, nessa relação de trabalho não se vê o elemento da subordinação. Por quê? Quando a Paula ela não comparece, ela não recebe o pagamento e nem sofre punição. Por conta disso, não se tem subordinação e por conta disso não é uma relação de emprego. Assim, a Paula é uma empregada eventual, também chamada de trabalhadora eventual, né? Eles, inclusive, até colocaram empregado eventual para deixar a questão mais difícil ainda. Mas, se vocês analisarem o artigo 1º da Lei Complementar 150, Paula não pode ser considerada empregada doméstica, porque ela não exerce aquela atividade de forma subordinada. A segunda questão é de 2017, também recente, e fala que Sueli trabalha na casa de Rogério como cuidadora de seu pai, pessoa de idade avançada e enferma, comparecendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas, com intervalo de 1 hora para a refeição. De acordo com o caso narrado e a legislação de regência, assinale a afirmativa correta. Nesse caso, Sueli trabalha como uma empregada doméstica. Vocês conseguem verificar, né, que ela trabalha numa residência para uma pessoa com regularidade, com um intervalo, né, de 1 hora para a refeição, seguindo, né, o estipulado pela Lei Complementar 150. Logo, a alternativa correta é a letra D, que fala que o Rogério deve, por força da lei, manter o controle escrito dos horários de entrada e saída da empregada doméstica. O artigo 12 da Lei Complementar estabelece que é obrigatório realizar esse registro. E ele pode ser feito de qualquer meio, manual, mecânico ou eletrônico. A próxima questão, ela cobrou as idades mínimas para a empregada doméstica, que nós já vimos, que é 18 anos, para o aprendiz, que é de 14, e para o trabalho no subsolo, que é de 21. Nós não vimos ainda o trabalho no subsolo, mas com base nos que já estudamos, nós conseguiríamos matar essa questão, porque a empregada doméstica, a idade mínima é de 18 anos e do aprendiz é de 14 anos. Essa questão é de 2014. Maria é empregada de uma panificadora. Ela adotou uma criança em idade de alfabetização. Quanto da adoção, obteve a informação de que faria jus à licença maternidade, daí decorrente. Em conversa com seu empregador, Maria foi informada que não desfrutava do mencionado benefício. Na dúvida, a empregada requereu a licença maternidade junto ao INSS. Essa questão ela é muito boa, porque Maria ela tem direito à licença maternidade, independentemente da idade da criança adotada. Eles trouxeram a reprodução, né, do artigo
392-A da CLT. A próxima questão é de 2007, mas ela também ainda é muito atual. Assinale a alternativa correta. É vedado proceder o empregador ou o preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionários. Não, está correto. Ainda quando a natureza da atividade a ser exercida pública e notoriamente o exigir, ao empregador é vedado publicar ou fazer publicar anúncio de emprego na qual haja referência a sexo, idade, cor ou situação familiar. Bom, essa questão foi feita proposital para te induzir a erro, porque você vai lembrar que são vedados esses atos discriminatórios. Só que o mesmo artigo que veda essas discriminações, ele também faz uma ressalva especificamente em relação à natureza da atividade a ser exercida. Eles trouxeram a letra de lei, só que eles inverteram a ordem. Então, com base no artigo 373-A da CLT, a opção que está incorreta é a letra B, porque se admite, né, o anúncio de emprego fazendo referência a sexo, idade, cor ou situação familiar, quando a natureza da atividade a ser exercida pública e notoriamente assim o exigir. Não é uma questão fácil, gente, mas como vocês podem ver, caiu já no exame da ordem. Vamos lá. O empregado doméstico é a copeira de escritório de arquitetura? Não pode, porque não tem, né, o âmbito familiar da residência. O cozinheiro de uma pensão de terceira classe? Também não pode. O vigia contratado por um diretor de uma empresa multinacional para tomar conta de sua residência. Essa questão ela quis te confundir, né? Porque ela trouxe a informação do diretor de uma empresa multinacional. Mas, na verdade, o vigia foi contratado para trabalhar na residência dele. Logo, o vigia é o empregado doméstico. A letra D está incorreta porque o sítio é dedicado à criação de galinhas destinadas à venda. Ele tem essa finalidade lucrativa. Então, também não poderia ser um empregado doméstico, mas sim um empregado de acordo com o artigo 3º da CLT. A próxima questão fala que, para a consideração da relação de emprego ao trabalhador tido como empregado doméstico, a seguinte característica é a mais relevante. O grau de instrução do trabalhador? Não. O valor da remuneração paga? Não. A jornada diária de trabalho não exercer 8 horas diárias? Não. Que os serviços sejam prestados de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou entidade familiar, no âmbito da residência destes. Está correto, é a letra D. Reproduz, né, o artigo 1º da Lei Complementar 150. Opa, peraí aqui. Essa eu coloquei errada. Já dei aqui a resposta para vocês, mas vamos trabalhar ela ainda assim. Assinale a opção correta quanto à dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada doméstica gestante. É vedada, né, a dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Esse artigo, né, essa alternativa, ela traz, né, a estabilidade provisória da gestante, que tem previsão, né, no artigo 25 da Lei Complementar 150, que trata das domésticas. É estendido à doméstica a estabilidade provisória da mulher gestante. Essa questão é um caso concreto e ela é muito boa também. O Paulo, ele possuía uma casa de campo situada em uma região rural da cidade de Muzambinho, Minas Gerais, onde costumava passar todos os finais de semana e as férias com a sua família.
contratou Francisco para cuidar de algumas cabeças de gados, destinados à venda de carne e de leite ao mercado local. Francisco trabalhava com pessoalidade e subordinação, de segunda a sábado, das 11 às 9 horas, recebendo um salário mínimo mensal. Dispensado sem justa causa, ele ajuizou uma reclamação trabalhista em face de Paulo, postulando o pagamento de horas extraordinárias, de adicional noturno e dos respectivos reflexos nas verbas decorrentes da execução e da ruptura do contrato de trabalho. Aduziu ainda que não era observada pelo empregador a redução da hora noturna. Diante da situação narrada, assinale a alternativa correta. Essa questão, ela deu um enunciado enorme, com diversas informações, para justamente confundir, né, o examinando. O que ele está querendo mostrar aqui é que Paulo, ele é um trabalhador, um empregador rural. E o empregador rural, ele não faz jus à redução da hora noturna, como o empregado urbano. Em compensação, ele tem direito ao adicional noturno de 25%, que é superior aos 20% do empregado urbano. Assim, a opção correta é a letra A. Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias e de adicional noturno, não lhe assistindo o direito à redução da hora noturna, justamente porque ele é um empregado rural. A próxima questão é sobre o contrato de aprendizagem, que ele deve ser celebrado com o indivíduo maior de 14 anos e menor de 24 anos, exceto em relação a aprendizes portadores de deficiência, caso em que a idade máxima não se aplica. É a reprodução da letra de lei, a letra A é a correta. Bom, mais uma vez, em relação ao contrato de aprendizagem, é correto afirmar que ele, salvo em condição mais favorável, ao menor aprendiz é assegurado o salário mínimo hora. Ele traz, né, a reprodução do artigo 428, parágrafo 2º da CLT. Em relação ao trabalhador menor, é correta a seguinte afirmação. Essa questão ela é muito legal, porque ela traz o que nós vimos lá no começo da aula, sobre o menor de 18 anos poder firmar individualmente o recibo do pagamento de salário, sem a assistência dos pais ou do representante legal. Contudo, o menor de 18 anos, ele não pode rescindir o contrato sem essa assistência, mas firmar recibo mensal, né, do pagamento, ele pode. Agora, vamos para mais uma questão. Essa também ela é de 2018. Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Como policial militar, ele trabalha em regime de escala, 24/72. Nos dias em que não tem plantão no quartel, atua como segurança em uma joalheria de um shopping center, onde tem que trabalhar 3 dias por semana. Não pode se fazer substituir por ninguém, recebe remuneração fixa mensal e tem que cumprir uma rotina de 8 horas a cada dia laborado. Os comandos do trabalho lhe são repassados pelo gerente-geral da loja, sendo que ainda ajuda nas arrumações de estoque, na conferência de mercadorias e em algumas outras funções internas. Paulo não teve a carteira de trabalho anotada pela joalheria. Diante dessa situação, conforme, né, a CLT e a jurisprudência do TST, assinale a afirmativa correta. Bom, Paulo, por ele ser policial militar, ele não poderia trabalhar, né, como empregado. É vedado por lei. No entanto, o fato dele trabalhar não impede que seja reconhecido o vínculo empregatício. Assim, nesse caso, o Paulo ele pode ter o vínculo empregatício reconhecido com a joalheria, mas também ele pode sofrer, né, uma sanção disciplinar em relação ao seu cargo de policial militar da ativa. A alternativa correta é a letra A.
e ela traz o entendimento da súmula 386 do TST. Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, razão pela qual o Paulo ele tem um vínculo empregatício com a joalheria, independentemente do fato de ser policial militar da ativa e de sofrer eventual punição disciplinar administrativa prevista no Estatuto do Policial Militar. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham, gostado, tenham, absorvido bastante conhecimento. Qualquer dúvida, me procurem no Instagram, @dvrenataespíndola. Como vocês podem ver, eu trouxe bastante questão para mostrar para vocês que o tema ele é muito recorrente nas provas do exame da ordem, tá bom? Vejo vocês nas nossas próximas aulas e até lá!